Aqui estamos de volta para o nosso vídeo Cristianismo e Judaísmo errar, né? Quer dizer, a palavra de Deus que significa um, né? Tanto os cristãos como os judeus, eles poderão se tornar um, né? Eu quero agradecer a você que vem assistindo nossos vídeos, dê seu like, compartilhe, né? E obrigado por se inscrever ao nosso canal. Hoje a nossa mensagem é uma continuação do tema muito interessante, que é a respeito do nosso inimigo, do opositor de nossas vidas. Nós chamamos de Satanás ou diabo. Então é uma sequência esses vídeos que eu venho falando. Você já deve ter visto o primeiro, o segundo tema, né? O primeiro falando sobre Jó, o segundo sobre Ezequiel 28, e hoje nós vamos falar mais sobre essa criatura, identificar, né, onde é que ela está no mundo físico, que a gente possa até enxergar, né? Então eu quero que você dê atenção hoje sobre a identificação dessa criatura, Satanás. Como podemos identificá-lo fisicamente? Hoje nós vamos falar fisicamente, né? De que forma ele atinge a nossa... Ele está relacionado com a vida humana e a vida de tudo na Terra. Hoje nós vamos saber tudo sobre isso, tá bem? Obrigado, vamos continuar então nossa palestra. Hoje nós vamos ler o livro de Jó. Voltamos para o livro de Jó. Não vamos ler aquele capítulo seguinte, quando ele atinge a carne de Jó. Esse não é o ponto agora, nós vamos deixar isso para outro momento. Nós vamos ler Jó 38, versículo 7. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, o versículo 7, né? Quero mandar meu amor cristão com a minha esposa a todos os irmãos do Acre, Brasília, Goiás, né, Bahia, no estado do Pará e no Nordeste, principalmente o estado do Ceará, que tem acompanhado o nosso trabalho, os irmãos que eu conheci nos ônibus de viagem, porque sempre que a gente viaja, a gente fala de Deus no meio do ônibus, a gente ora, a gente canta, e aí o ônibus se torna uma família. Se você está com saudade, eu também estou. Nós vamos estar viajando de novo, fazendo novas viagens missionárias. Nosso irmão lá do Acre, espere por nós, estamos voltando para aí, viu? Pois bem, Jó, eu demorei aqui pegar. Jó 38. Vamos ver aqui uma palavra de Deus. Olha, irmão, Jó, os judeus conhecem muito bem o livro de Jó, a importância deles. Há muitos enigmas ocultos ali, em detalhes, nas palavras de Jó, né? E quem quer sabedoria, busque o livro de Jó, que faz essas revelações, né? Hoje nós vamos ver uma revelação impressionante. Você vai ficar... depois desse vídeo, nunca mais você vai ver o mundo como você via antes, não. Pode ter certeza, você nunca mais vai ver. Jó 38, versículo 7, diz assim: mas antes de ler o 7, Deus fala com Jó e faz a seguinte pergunta, no versículo 4: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha a pergunta que Deus faz aqui. Onde você estava? Eu, no lugar de Jó, digo, eu nem existia. Né? Na minha concepção, eu não existia. Minha resposta. Mas Deus também dá a resposta dele nessa questão, porque Deus sabia que essa pergunta era incabível para um ser humano. Onde você estava? Lógico, o ser humano vai dizer, nunca estive lá. Mas tem uma resposta aqui que eu não vou tocar nesse aspecto. Mas veja o que diz mais. Onde você estava quando eu fundava a terra? Diga-me se você conhece tanto. Você sabe quem determinou suas dimensões? Deus fazendo uma pergunta muito importante de reflexão para Jó. Agora veja o versículo 7.
quando Deus fala desse tempo, desse momento estrondoso, maravilhoso, Deus fala assim: quando as estrelas da manhã cantavam juntas, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Naquele momento, naquele tempo, quando Deus começou a formar esta terra, Deus fala que lá não vou falar nem céu, no domínio desses seres, no domínio desses seres angélicos, eles batiam com alegria aquele momento espetacular da formação da terra. Eles conseguiam enxergar os detalhes, as minúcias da estruturação do nosso planeta, Então, Deus estava lembrando que aquele foi um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de regozijo, de muitas expectativas do que poderiam vir, do que poderiam acontecer após a criação daquela terra. Mas o momento em si já era dramaticamente feliz, já era uma coisa assim reluzante. Agora, o que chama a atenção da nossa leitura é o seguinte: quando as estrelas da manhã cantavam juntas, estrelas da manhã, elas cantavam juntas. Nesse mesmo momento, os filhos de Deus aplaudiam, Ele faz relação das estrelas e dos filhos de Deus, os anjos, As estrelas e os filhos de Deus. Ele cita os dois no mesmo versículo. E ele usa a expressão quando as estrelas da manhã, estavam presenciando aquele belíssimo acontecimento, Então, hoje nós vamos estudar justamente a relação entre anjos e as estrelas. Qual é a relação que existe entre anjos e as estrelas? E o que isso tem a ver com o diabo, Satanás? O que isso tem a ver com Satanás? É isso que nós vamos explorar nesse vídeo, A relação dos anjos e as estrelas, e essa criatura Satanás também com as estrelas. Então preste atenção que hoje o tema, depois do que você vai ver aqui, nunca mais você vai ver a vida como você vê hoje, Você vai ver uma forma diferente. Vamos dizer assim, vamos elevar a nossa visão de mundo, tá certo? Então Deus cita que naquele momento da criação, as estrelas, tanto elas quanto os anjos, sentiam a mesma emoção. Então as estrelas sentem emoção. A narração aqui. Aí alguém vem e diz assim: não, isto é figura de linguagem. Olha, preste atenção. Nós sabemos o que é figura de linguagem, verdade. Mas para Deus, que está criando o mundo, não existe a expressão figura de linguagem. Quando ele diz que as estrelas sentiam alegrias, como um ser humano sente, é porque elas sentiam alegria mesmo. Então elas estavam observando, elas estavam vendo, elas estavam acompanhando, elas estavam presenciando aquela construção maravilhosa, a criação da terra, e elas percebiam que era maravilhoso, elas discerniam que era magnífico, e sentiam a mesma emoção que os anjos. E os anjos, que tinham as mãos, aplaudiam, aplaudiam com alegria. Apagou a luz aqui. Licença aqui um instantinho. Peraí, Pois é. Então, quando Deus cita as estrelas da manhã e os anjos, filhos de Deus, é muito interessante a relação das duas coisas, as estrelas e os anjos. Tá bem? Mas para nós entendermos bem, eu acredito que os judeus já receberam entendimento sobre isso no Monte Sinai, através de Moisés. Moisés trouxe revelações profundas a respeito da relação que há entre anjos
e estrelas. Isso eu acredito. Eu ouvi uma explicação de um grande rabino, o nome dele é Abraão, que ele dá a entender que tanto as estrelas como os anjos são a mesma coisa. As estrelas são, tanto elas quanto os anjos, são a mesma coisa. Ou seja, a estrela e os anjos são a mesma coisa em momentos diferentes. Uma é fixa no céu, que brilha, mas é viva. A estrela é viva, ela é viva mesmo. E o outro é um ser que viaja, que se transporta e pode, por exemplo, chegar aqui na Terra, vir aqui para a Terra, falar com as pessoas, trazer uma iluminação, é um ser de luz e volta. Porque a estrela não pode vir de lá para a Terra, senão vai destruir a Terra. A estrela é muito maior que a Terra. Mas o ser que está ligado a ela pode vir. Então eu vi uma explicação disso, de um grande rabino chamado Abraão, que explica isso. E ele usou, por exemplo, como um texto básico, o livro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos ver lá, Ezequiel capítulo 1. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, onde narra 4 seres viventes chamados querubins, que Ezequiel teve essa visão. Foi lá que ele se fundamenta, para dar assim entendimento sólido de que esta é a explicação correta, que anjos e estrelas são a mesma coisa, embora sejam diferentes, mas estão ligados à mesma coisa. Vamos ver, para a gente entender, no livro de Ezequiel capítulo 1, o versículo 17 em diante. Estou aqui com a Bíblia. Diz assim: quando os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se juntamente com eles, e quando os seres viventes saíam do solo, as rodas saíam juntas com eles. Ele fala de rodas, né? Para onde o espírito quiser ir, os seres viventes iam na direção em que o espírito os impelia. As rodas elevavam-se juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes, o espírito dos anjos, estava nas rodas. Olha, essas rodas era uma visão que Ezequiel tem, você já deve ter lido. Uma roda gigante, né? E outra dentro da outra roda, que elas giravam, e nas suas bordas, né? Nas suas bordas, né? Nos seus aros, havia olhos, muitos olhos. E eles se giravam, e olhos para todo lado. Então essas são as rodas. Mas o ser vivente, o angélico, o ser de anjo, de duas pernas, dos braços, de mãos de homens, asas, eles estavam separados das rodas. Portanto, o anjo estava separado da roda, mas o espírito, a vida do anjo estava nas rodas. E o rabino Abraão explicou lá que as rodas representavam a parte física das estrelas, e aquele anjo é a parte móvel das estrelas, é o que se move, né? Mas a fonte de vida daquele anjo está preso às rodas, na visão de Ezequiel capítulo 1, do versículo 15 até o 21, né? Então fala-se da presença dessas rodas, e o espírito, a vida desse anjo estava nas rodas. Então ele podia, por exemplo, vir para cá e voltar, porque a sua vida estava lá. Tá bem? Deu para entender? Ezequiel capítulo 21. Então, a base desse texto, Ezequiel capítulo 1, mostra que os anjos, chamados aqui querubins, eles têm
uma ligação com rodas. Uma roda que gira dentro da outra roda e que está cheio de olhos, né? Cheio de olhos. E dentro dessas rodas, lá dentro está o espírito, a vida do anjo, do querubim, que pode andar para qualquer lugar. Essa é a parte do corpo móvel. Então é interessante isso que Deus fez. Ou seja, Deus fez anjos vivos, mas que estão com a sua vida presa a rodas, que significa estrelas, né? É tão bom falar disso porque tira aquela ideia de que está se falando de uma nave espacial, do movimento de ufologia, né? Está mostrando que Ezequiel foi revelado a ele a natureza divina dos anjos. Eles têm um corpo móvel, que se move, vai para qualquer lugar, mas que eles estão com a sua vida presa a um corpo esférico chamado rodas, que tem uma outra roda dentro que se mexe e cheio de olhos, né? E que, portanto, essas rodas, no entendimento deste rabino que eu vi, ele representa estrelas, as estrelas, né? Aí você pega o livro de Jó, que é um livro antigo, da época de Moisés, que ele cita que as estrelas sentiam alegria, né? Sentiam alegria quando viam Deus fazendo a terra, e os filhos de Deus ficavam aplaudindo lá, né? Emocionados com a criação da terra. Então existe sim uma relação entre anjos e estrelas, né? Para nós cristãos, né, isso é interessante, é até estranho, eu diria mais, difícil de acreditar, né? Não é verdade? Eu tenho certeza que você, cristão, ficaria assim surpreso de entender isso aqui. É difícil de acreditar, mas tem sim uma linha de verdade nisso. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 12, que eu convido você a ler comigo, o livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele indiretamente também faz relação a este fenômeno, tá? Você vai ver aqui, eu vou já compreender, mas para ler, ou vamos ler logo, né? Ele fala sobre o dragão, a serpente, e diz assim, Ezequiel capítulo 12, né? Versículo 3: outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças sobre as cabeças 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Olha essa linguagem. A cauda desse dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Presta atenção. Lançando-as à terra. Literalmente, isso não pode acontecer, porque um dragão que sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu para a terra, isso é impossível fisicamente acontecer, porque as estrelas são muito maior que a terra. Não tem como esse dragão pegar, arrastar para cá, nem que seja uma. Não caberia na terra, ela destruiria a terra. Mas considerando que esse livro aqui, o autor é Yeshua HaMashiach, pós-morte, pós-ressuscitado, tá? Transmitiu essa informação para um judeu chamado Yohanan, João, origem judaica, certo? E João compreendeu plenamente que as estrelas aqui se referem a anjos, mas que também tem um sobrenome, né? um codinome chamado estrelas, porque também são estrelas.
Entendeu? Então, no entendimento que nós temos, condiz com o ensino do Rabino Abraão que eu vi. E é ensinado por João e por Yeshua. Ou seja, Yeshua está nos ensinando que as estrelas do céu são também anjos. E na visão do dragão arrastar um terço das estrelas do céu para a terra, significa que ele arrastaria aquela parte móvel dos anjos, que tem um corpo semelhante a homens, né? Então veja, Yeshua estava mostrando um conhecimento judaico dentro do livro de Apocalipse e Revelação, que as estrelas do céu seriam arrastadas com a cauda do dragão, e esse dragão ele identifica como sendo o anjo do mal, o anjo Satanás. Ele arrasta com a cauda um terço dessas estrelas para a terra. Então estava claro para João que se referia a parte das estrelas que é os anjos, e estão sendo arrastados para a terra pelas suas caudas, foram enganados, né? Participaram da rebelião, foram arrastados para a terra. Então no livro de Apocalipse esse entendimento condiz com o entendimento de Jó e de Ezequiel, em que o anjo tem uma parte dele ligada às estrelas do céu. Olha o tamanho disso aqui, viu? Olha o tamanho do significado disso aqui. Olha, quer dizer, os anjos são estrelas e as estrelas são os anjos. Só que a parte física dos anjos é a estrela que não se mexe do céu, fica lá. Mas a parte móvel dele é a que vem aqui para a terra, que chega, desce aqui na terra e ajuda os seres humanos, os servos de Deus, coisa assim. É interessante isso, né? Palmas para o Senhor, que nos revela esses segredos, né? Então a partir de agora você nunca mais vai ver as estrelas como sendo apenas estrelas. Nelas está também um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor, tá bem? Amém? Glória a Deus. Mas irmão, o que isso tem a ver com o nosso inimigo da vida eterna? O que isso tem a ver com o nosso inimigo da vida eterna? Esta é a questão. Mas você entendeu essa parte? Ok, entendeu. Mas o que tem a ver com o inimigo da vida eterna? Entre nós cristãos, é comum alguém dizer assim: o nome do Satanás é Lúcifer. Dizem que ele também é a estrela da manhã. Cita lá o texto de Isaías, estrela da manhã. Eu não vou entrar em detalhe nesse ponto, mas eu trago a atenção desse assunto para mostrar que a ideia de que o anjo Satanás é também uma estrela, ou tem uma parte da sua vida ligada a uma estrela. É isso que a Bíblia está querendo nos mostrar. Então vamos agora tentar entender quem seria essa criatura. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Ainda dá tempo para nós avaliarmos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, ou Bereshit, como você queira chamar, e vamos ver o que ela tem a dizer para nós. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus, né? Ok, voltando aqui. Gênesis capítulo 1, no versículo 14 em diante. Olhe bem a narração quando Deus fez as estrelas. Preste atenção como é que Deus descreve esses corpos celestes. Deus disse: haja luzeiros no domo do céu. Vou repetir a leitura aqui, tá bem? Deus disse:
versículo 14 em diante. Haja luzeiros no domínio do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos, e que eles sejam luzeiros no dômo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzeiros, a luz maior para governar o dia, e a luz menor, o luzeiro menor, para governar a noite, e as estrelas. Olha aí as estrelas. Deus as colocou no dômo do céu para darem luz à terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde de manhã, quarto dia. Olha, irmão, aqui está bem claro. Quando o Senhor criou as estrelas do céu, Ele também fez um luzeiro maior para dominar o dia e um luzeiro menor para dominar a noite. A expressão aqui, corretamente traduzida em hebraico, é governar, né? Para dominar ou governar. Então o sol, ele governa o dia, e a lua governa a noite, e as estrelas do céu. Então o sol, ele é o que para a terra? Ele é um governador. E ele é o maior governador que tem dos astros que Deus criou sobre a terra. Ele é o maior governador. E toda a vida depende do sol. Ele mantém e sustém a vida da terra. E ele é dominador, governador geral. Agora, o sol não é uma estrela? Sim, o sol é uma estrela. Portanto, ele é uma estrela mais perto da terra. Ele é de quinta grandeza. É o mais pertinho que nós temos da nossa terra, é ele. E se ele tem a parte física, ele também tem a parte móvel, que é como um querubim. Há um querubim que é móvel, está com a vida ligada a ele. E esse ser, querubim, ele vem aqui para a terra porque ele governa a terra. Ele tem o poder de governar a terra durante o dia. Ele recebeu a terra para governar, a luz sobre a terra, né? E ele é chamado de governador. Então este anjo é o governador da terra. E quem é esse anjo? É exatamente o que você está pensando. É ele mesmo. Ele é que governa a terra. Lembra a pergunta que Deus fez a ele no livro de Jó? Da onde você vem? Ele de rodear a terra ou de andar sobre ela. Ele faz um giro sobre a terra, cuidando, o tempo todo, iluminando um hemisfério para outro hemisfério. Amém? É ele mesmo. O que você está pensando? Satanás está ligado ao sol, ele que governa a terra. Meu Deus do céu! Então, Satanás e o sol é a mesma pessoa? É o mesmo ser? É o mesmo ser. Não é eu que estou dizendo isso, não. Eu entendi a base do que eu estou vendo na Bíblia. O governador, aquele que Deus colocou para governar a terra, o príncipe deste mundo, é ele. É o sol. Mas o sol, ele tem emoções, que nós vimos lá. Eles viram ao momento que a terra foi feita, sentiram emoções. Mas ele tem a parte móvel, que vem, sobe, desce, anda por toda a terra, vê tudo. E aquela roda tem olhos, vê tudo.
É impressionante, né, irmão Jorge? Impressionante. Então, quem é, se você perguntar quem é Satanás, é o sol. Ah, pai do céu, meu Deus. E olha como eu gosto de ver o pôr do sol, tão bonito. É tão bonito nascer do dia. E agora saber que essa coisa é essa coisa. É impressionante, né? Pô, mas olha, presta atenção. Embora ele seja isso, ele tem um papel, ele tem uma função, ele tem uma lei que ele não pode fugir, uma obrigação de cuidar da terra. Ele tem que cuidar da terra, ele tem que fazer as plantas crescer, tem que fazer as plantas dar fruto, tem que fazer tudo que ocorre, todos os fenômenos na terra, ele é responsável. Até a nossa vitamina D, que a gente vai pra praia pegar sol. Vamos pegar sol. É estranho, né, irmão? Se olhar para aquilo tão bonito no céu, brilhando, imaginar que aquilo seja aquela coisa. Mas é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Não adianta mudar de canal. Você não vai fugir dessa realidade. Mas, Jorge, você não está exagerando? Olha, presta atenção. Presta atenção. Vá ler as histórias dos povos antigos. Os povos antigos. Todos os povos antigos, eles tinham um culto ao sol. Não é verdade? Um culto ao sol. Um dos povos mais antigos, tradicionalmente praticante dessa arte, é o Egito. Chama-se Ra, o grande deus sol. Em Roma, nós temos Mitra, o grande deus sol. Aqui nas Américas, nós temos os Incas, que adorava Inca, que é o grande deus sol. Inclusive, todos esses povos, eles na sua intimidade religiosa, eles têm lá um movimento esotérico, onde é incorporado neles forças sobrenaturais. Nós chamamos de espírito, demônio, seja o que for, que dizia para eles: adore o sol, ele é o grande, ele é o maior, é ele que manda. Aí, dirigido por essas forças, dirigido por essas criaturas, os povos antigos eram obrigados a fazer sacrifícios ao sol. Mas você já ouviu falar em yoga? Yoga, que faz culto, exercício cultual ao sol? Olha o tamanho dessa bomba. Eu não sei, eu nunca fui maçom, eu não sou maçom. Eu sei que na maçonaria, algum dos seus símbolos é o sol e a lua. Por quê? A escuridão e a luz. Porque o sol está relacionado com isso. Ele governa a luz. Na sua presença, a luz. Na sua ausência, a escuridão. Portanto, ele mede o momento que haverá escuridão e o momento que haverá luz. No ciclo dele, no ciclo do seu trabalho. Então, o sol é realmente essa perversa criatura que nos ataca, que nos engana. Ele cuida das pessoas, cuida da vida na terra, de toda a vida na terra. Ele é responsável por tudo e tudo depende dele. E ele cria problemas também nas pessoas, fazendo elas estarem se degladiando. É impressionante, né, irmão Jorge? É impressionante. Então o sol, ele é um servo de Deus. Ele pertence a Deus, Deus que o fez. O sol é dele. O próprio Jesus disse que Deus levanta o seu sol sobre os justos e sobre os injustos.
Então ele tem um trabalho aqui na terra para fazer, que Deus deu a ele um trabalho muito importante, muito essencial à vida. Aí nós não devemos a nossa vida a ele, mas a Deus. Ele é apenas um instrumento. É apenas um instrumento. Se eu for usar outras expressões, ele atua como um sacerdote na terra. Não sei se você sabe, mas o Sol se alimenta de uma matéria escura que os cientistas descobriram. Ele devora a matéria escura, ela se metaboliza dentro dele e se transforma em luz, né? E assim ele vai sustentando toda a vida nessa constelação, né? Nesse sistema solar dele, né? Então ele dá de dentro do Sol sai energia para manter-nos nós vivos, né? Ele é importante demais. É como um sacerdote que nós vimos lá na revelação de Ezequiel 28. A vida do povo depende do sacerdote, que é que faz referência, faz adoração ao Eterno. É isso mesmo. É difícil de digerir essa informação, né? Mas tente aprender isso, tá bom? Irmão Jorge, e agora? Como é que fica? Como é que eu vou olhar para o Sol? Olhe de forma diferente, né? Ele é um servo de Deus que está cumprindo o papel dele, fazendo o trabalho dele. Cuidar da vida na terra. Você enxerga com seus olhos graças a ele. Não, graças a Deus, o Pai, o Eterno, que usa ele para você poder enxergar as coisas. Então ele está a teu serviço. Ele serve a nós, nos dando a luz para enxergarmos tudo em nossa volta. Se você dirige, se você levanta da cama, se você vai trabalhar, ele está te servindo, está te iluminando, está te mostrando as coisas. Ele é um servo de Deus para te servir. Não é para você servir a ele, mas ele para te servir. Esse é o objetivo que Deus fez o Sol. Mas os povos antigos foram induzidos por demônios a adorar ele. Eu sei que não é fácil entender isso, mas é a verdade. Fazer o quê? Agora veja, para encerrar aqui, por causa do engano que ele causou e as derramamentos de sangue e mortes que ele fez com os filhos dos homens, Deus o condenou. Deus condenou o Sol? Sim. Deus condenou o Sol. E haverá um momento que ele será substituído. Eu não sei bem se a palavra é substituído, mas algo muito ruim vai acontecer com ele. Está no livro de Joel. Quando Deus for abençoar o povo de Deus, o povo santo, no livro de Joel 2:32, né? Vamos ver se eu acho aqui. Joel. Pois bem, Joel 2:32. Na verdade não é 2:32 não. É 2 do 28 em diante. No livro de Joel, né, capítulo 2, na Ferreira de Almeida, mas no livro dos judeus, é o capítulo 3, versículo 1, tá? Depois disso derramarei meu espírito sobre a humanidade, sobre os filhos dos homens. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, e também derramarei meu espírito sobre escravos e escravas. Mostrarei maravilhas do céu, sobre a terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Versículo 31. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes da chegada do grande dia da Adonai. Então, versículo 31 diz: o sol se transformará em escuridão. Joel 2:31. Por que é que Deus vai fazer o sol ficar escuro? Porque, a meu ver, vai ser substituído. Errou muito, fez muita coisa ruim.
Então Deus tem um propósito para o sol. Devido não ter cumprido devidamente seus projetos, né? O Senhor vai substituí-lo, né? Vamos dizer a palavra assim. Pelo quê? Aí, talvez falarei em outro momento. Mas o ponto é esse, né? O sol, ele é uma estrela, tem um querubim, que é um anjo, que está ligado a ele. E esse anjo, esse querubim, ele governa a terra. Ele desde o começo, ele governou e tem governado a terra. Ele, por ser tão forte, tão poderoso, não temos como desentronizar ele, né? Ele tem que permanecer. Só quem pode destituí-lo é o próprio Deus, né? E se for fazer isso, tem que saber fazer, porque vai mexer com toda a vida na terra. Então, mesmo assim, Deus sabe como vai fazer. Eu comentarei mais no próximo vídeo. Muito obrigado.